cooperado! Olá, produtor rural! Estamos iniciando mais um episódio do videocast Coplacana. E hoje nós vamos falar de um tema que nós já trouxemos aqui, sobre reforma tributária, mas nós estamos num período ali crucial para que você fique atento a algumas das novas notificações que nós temos sobre o assunto e informações para trazer para vocês, Vocês sabem que a reforma tributária ela já é uma realidade, isso não é apenas do ano de 2026, Em 2025 ela também já estava presente, mas agora nós estamos num momento no qual muitas coisas de fato vão mudar e daqui para frente vai ser crucial que você esteja ali atento, e se adequando às novas normas. E para a gente falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Antônio e com a Daniele. Obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Obrigada a você. Muito obrigada. Por favor, se apresente, Antônio, para quem ainda não te conhece. Olá, Natália. Olá, Dani. Olá, cooperados e produtores. Sou o Antônio, gerente tributário da Coplacana, e vamos falar um pouquinho aqui sobre o tema, sobre atualizações e aquilo que é super importante a gente ficar antenado já a partir de 2026. Perfeito. Por favor, Dani. Olá, produtor rural, cooperado, Antônio, Nath. Meu nome é Daniele, eu sou coordenadora aqui no time fiscal, eu atuo diretamente aqui com o Antônio. O objetivo dessa conversa aqui hoje é trazer clareza, de algumas regras que já entram agora em 2026. Para a gente começar do básico, então, e recapitular um pouco do que a gente trouxe no episódio de 2025, a reforma tributária agora, de fato, ela é uma realidade, o produtor precisa se adequar. Nos fale um pouco sobre isso. Exato. No primeiro videocast que nós fizemos, nós estávamos em 2025 pensando com algumas coisas ainda como seriam. Hoje nós já estamos em 2026. Em 2026 a reforma já é realidade. Nós já estamos vivenciando isso, já temos mudanças, adequações, e nós precisamos aproveitar o ano de 2026 para fazer o máximo possível de teste em produção. É para isso que 2026 está funcionando e a reforma tributária já é realidade. Dani, quando a gente fala que essa mudança agora não é mais opcional, o que isso significa para o produtor? Tá. Essa mudança da reforma tributária, ela vem para virar o jogo de forma geral, inclusive para o produtor rural, que agora, a partir de 2026, ele começa a operar de forma 100% eletrônica. E o primeiro impacto dessa mudança é com a nota fiscal eletrônica, que ela passa a ser exigida obrigatoriamente a partir de 1 de maio de 2026, para os produtores rurais, independentemente do faturamento. Então, na prática, isso ali na condução dele, na propriedade, isso muda, porque agora ele tem que estar totalmente no online. Exato. E tem um outro ponto de atenção também. A obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica também necessita da obrigatoriedade do destaque do IBS e do CBS na nota fiscal. Então, não é só emitir a nota de forma eletrônica, Precisa começar a destacar os impostos também, ainda que de forma informativa, não haverá recolhimento, mas eles precisam estar informados na nota fiscal, Então, caso não estejam, corre-se o risco de sofrer alguma penalidade. Tá, Antônio, isso muda, a gente está falando bastante do fiscal, mas isso muda uma gestão como um todo da propriedade, correto? Exatamente. Esse é o ponto da virada. Esse é a estratégia que nós precisamos ter. Nós como cooperativa, nós como produtor, como empresa, essa estratégia e virada do que eu preciso fazer, como eu vou fazer. Eu tenho a estrutura mínima para atuar dentro da reforma. Essa preocupação precisa estar amplamente divulgada e precisa ser bem assimilada pelo produtor ou pelas empresas como um todo. Essa pode ser a fase determinante para o sucesso de toda empresa, cooperado e produtor, ou para o insucesso. A falta de estrutura, ou por achar que é burocracia, ou por achar eu não quero, eu não preciso, precisa.
A reforma é uma realidade que não vai voltar mais para trás. Ela só vai aumentar as regras e todas as estruturas e as modificações que ela precisa gerar. É algo que não pode mais ficar centralizado apenas no setor contábil, né? E isso compete só àqueles meus funcionários. Exatamente. Mas o que eles fizerem vai impactar como um todo, né? Totalmente. Na gestão e na propriedade. Totalmente. Nós temos algumas datas marcantes, né, aí para essas alterações que vão começar a ser mais cobradas. Me fale quais são esses marcos e quando isso vai começar a acontecer. Perfeito. A Dani até já trouxe algumas datas, mas é importante a gente reforçar elas, né? Até 30/4, o produtor rural ele ainda pode usar a nota de talão que nós chamamos, né? Aquela feito impresso na gráfica. Então, a legislação ela está desde janeiro, porém, é possível ele usar até 30/4 ainda essa nota talão. Passou isso, nota fiscal eletrônica. Então, o produtor rural, ele tem que se adaptar. Quando nós falamos de estrutura mínima, ele vai precisar emitir nota fiscal eletrônica de venda, ele vai precisar estar adequado para emitir uma devolução, para fazer uma recusa. Então, isso não é mais uma opção, é uma realidade. Temos também a questão do destaque do IBS e do CBS. Também, a partir de maio, ela passa a gerar algumas, ou pode gerar algumas penalidades. Ou seja, desde janeiro existe a obrigatoriedade, janeiro de 26, existe a obrigatoriedade. Porém, o governo foi maleável, pensando num tempo maior de estruturação, e até 30/4 não existe penalidade. Inclusive, se o produtor não está gerando sua nota com IBS e CBS, com alíquota figurativa, né, não existe penalidade. Mas a partir de maio, isso começa a mudar. A penalidade ela pode existir. Sabemos qual é a penalidade? Ainda não. Isso não é regulamentado. Mas a legislação é clara que a partir dessa data ela começa a gerar algum tipo de penalidade. E também temos mais um ponto que começa em maio, que são alguns pontos relacionados à nota de débito e nota de crédito. A exigência de emissão de nota para várias modalidades relacionadas ao formato da operação. Então, adiantamento de valores sem emissão de nota, ou sinistros, isso tudo vai funcionar a partir de agora através de uma emissão de nota normal, uma DANF de débito ou uma nota de crédito. Ou seja, muita mudança, necessita estrutura e necessita estratégia. É importante que o cooperado fique alerta nisso. Outro ponto que a gente está vendo, né, que precisa de uma atenção maior no dia a dia ali da produção, são as questões das multas, né, principalmente por cancelamento de nota. Como que isso vai ocorrer, Dani? Exato. Essa mudança ela ainda está sendo regulamentada, agora em 2026, ainda não temos um prazo, né, para essa regra começar a valer de fato, né, estamos aguardando, né, as publicações do fisco, mas o principal impacto dessa mudança, né, no cancelamento é que, se eu emitir uma nota fiscal eletrônica, né, se depois de 24 horas essa mercadoria já circulou e por alguma necessidade, de repente não chegou ainda ao destino, teve a necessidade de um cancelamento, pode gerar uma autuação de 66% sobre o valor do tributo. Né? E a outra situação também temos, né? Caso a mercadoria não tenha sido circulada ainda, eu só emiti a nota fiscal e eu ainda não saí para entregar aquele produto, ainda assim corre o risco da autuação no cancelamento de 33% do valor do produto. Então esse é um ponto de atenção. A gente sabe que o volume de cancelamentos é alto, né? Então é um ponto delicado para a gente olhar nesse momento. Até com porcentagens bem significativas, né? Causando ali prejuízo para o produtor. Sim. Dá para a gente dizer, então, Antônio, que esses erros ou essas faltas de atenção vai gerar ali um prejuízo real para o produtor. Exatamente. A minha deficiência de processo ou a falta de processo, linkando isso com um produtor ou pequeno produtor, cooperado, isso vai onerar o custo, a sua receita, a sua operação. Então, dentro das empresas, dentro da cooperativa, é necessário que a regularização
de processo exista. Citamos os casos dos cancelamentos, nota de débito, nota de crédito, emissão de nota eletrônica, destaque de IBS e CBS, fora os demais pontos como crédito e débito, que isso vai ser o que vai nortear a reforma tributária. Se o cooperado, se o produtor, se a empresa, se a cooperativa não estiver preparada no seu processo e alinhando e refazendo, reformulando, isso vai onerar, porque qualquer erro no seu processo ou qualquer divergência no seu processo, ele vai gerar custo. Se gera custo, impacta na minha margem. Se impacta na minha margem, impacta no meu resultado. E isso é o que nós não queremos, nem para a cooperativa e nem para o nosso cooperado e para o produtor rural. Então, muito foco, estratégia, atenção. Não é brincadeira mais e eu não tenho mais opção. Precisamos colocar a mão na massa, abrir mais a nossa visão e chamar muito atenção para isso, porque precisamos focar em estratégia e adaptação. Essa é uma palavra importante. Falando em estratégia, a gente tem uma decisão importante do produtor a ser tomada com relação ao IBS e ao CBS. Nos fale mais sobre isso. Exatamente. Com relação a IBS e CBS, o produtor ele vai ter que fazer uma opção a partir de 2027, tendo a opção de estar dentro do regime regular de IBS ou não. Estando dentro do regime regular de IBS, nós temos uma questão de faturamento. O produtor ou empresa, aí é de forma geral, que estiver com faturamento superior a 3 milhões e 600, ele já está automaticamente incluído no regime regular de IBS e CBS. O que isso vai me ajudar? Tem muitos benefícios que, inclusive, nós vamos mencionar posterior sobre essa opção. E se o produtor estiver abaixo do faturamento de 3 milhões e 600, ele tem a opção de optar. Mas esse é um ponto importante. Essa opção, se eu não estou com estratégia, se eu não estou com estrutura, como que eu vou me nortear para pensar qual que é a melhor estratégia? Esse é o ponto que nós estamos chamando a atenção. Não é um ponto que eu quero ou não quero. A opção de não se adequar ao regime regular ou não optar pelo regime regular de IBS e CBS pode trazer um prejuízo ou uma consequência negativa para o produtor que de fato sobrevive da terra. Esse é um ponto importante para a gente mencionar e por isso que é super importante que o cooperado e o produtor entenda exatamente junto do seu contador, junto da sua administração familiar ou junto da cooperativa, a melhor estratégia e os benefícios e os malefícios em que a adequação ou não pode trazer de fato para o negócio dele. E Dani, quais os benefícios, o que o produtor pode ganhar ou perder com essa escolha de regimento a seguir? Tá, essa é uma decisão delicada, é importante, reforçando o que o Antônio já trouxe. Se ele optar por ser contribuinte do IBS e do CBS, significa que ele vai poder tomar o crédito total sobre as suas compras. Então, tomando o crédito desses impostos, vai melhorar a margem do produtor rural, vai melhorar na formação de preço, e vai deixar ele mais competitivo no mercado. Caso ele não opte, o que pode acontecer? Tá, se ele optar por não ser contribuinte do IBS e do CBS, ele não toma o crédito das compras e ele também não repassa esses impostos na sua venda. Então, como eu disse, o cooperado, o produtor rural pode não ficar competitivo no mercado, porque algumas empresas podem escolher não comprar dele porque não tem esse repasse do crédito. Então, é uma decisão delicada, importante. Certo. Outro ponto importante, Dani, são a questão dos insumos agrícolas, Como os tributos, a reforma vai impactar? Sim. A primeira mudança que a gente tem agora, a partir de 1/4/26, é a alíquota do PIS e COFINS. Por quê? Nós temos alguns produtos que, a maioria são insumos agropecuários, que até então eles tinham alíquota zero de PIS e COFINS, eles não tinham incidência nenhuma. E a partir de 1/4, eles passarão a ser tributados sobre a alíquota de 0,925.
Quais são esses produtos? Fertilizantes, insumos, inoculantes, tem algumas vacinas também e algumas sementes de semeadura, de plantio. E aí tem um ponto de atenção importante nessa mudança. Esse crédito da compra, ele deixa de existir. Né? Então, eu pago o PIS e COFINS, né? Eu passo a recolher esse valor, essa alíquota na minha venda, mas quando eu comprar, né, eu não posso tomar esse crédito. Né? A mensagem do governo é que não estavam aumentando a arrecadação, eles só estavam diminuindo alguns benefícios fiscais, né? Alguns incentivos fiscais. Então, esse é o ponto importante. Esse PIS e COFINS, esse valor, ele entra diretamente no custo da mercadoria. Né? Então, ele afeta toda a cadeia. Pensando então, isso pode pesar diretamente no bolso do produtor ou ele pode ser compensado por isso? Pode não, ele vai diretamente afetar o bolso do consumidor. Sim. Porque, como a Dani trouxe, existe sim um aumento de carga tributária. Se existe um aumento de carga tributária, isso será repassado em toda a cadeia. Então, a realidade esse assunto, PIS e COFINS, esse é o último ano. PIS e COFINS, a princípio, ele não está na reforma, ele está saindo por conta da reforma. Então, o governo trouxe essa situação para esse ano, simplesmente por conta do PIS e COFINS, para aumentar a arrecadação de fato, e isso sim vai impactar nos preços e automaticamente no bolso do consumidor. Então, por isso que a gente de novo volta a falar. Eu preciso ter estrutura, eu preciso estar antenado nas modificações. Essa modificação que aconteceu na legislação com relação ao PIS e COFINS foi aos 45 do segundo tempo. Sim. Foi exatamente no dia 26/12 que saiu a lei e no dia 29/12 que ocorreu o decreto para modificação a partir de 2026, a partir de abril. Ou seja, se não estivermos antenados, seremos prejudicados, porque se eu não repasso de certa forma, e isso é um problema do Brasil, quem vai impactar é o resultado da empresa, do cooperado e da cooperativa também. E aí isso reflete negativamente no resultado. E o Fundo Rural, ele também entra nessa conta, né, com as mudanças das alíquotas, como isso impacta? Exatamente. Essa mudança que houve através da LC 224, que envolveu o PIS e COFINS, afetou diretamente também o Fundo Rural. No Fundo Rural, de uma forma de conceito, tá? Do Fundo Rural nós temos uma alíquota para pessoa física de 1,5%, que ocorre o quê? Quem compra do produtor recolhe esse imposto por ele. Então, pessoa física de 1,5%, o recolhimento vai passar a ser de 1,63%. Pessoa jurídica de 2,05% para 2,23%. Ou seja, o produtor, neste caso, ele vai ter um lucro menor com relação à operação que ele realizou. Então, logicamente, ou ocorrerá uma adequação no preço dele, ou, de fato, se ele não estiver antenado sobre isso, a hora que ele for olhar e falar, nossa, eu recebi menos. Na verdade, recebeu menos porque a legislação mudou e o recolhimento sobre o imposto também aumentou. Neste sentido, ele pode ser impactado no resultado e sobre os custos dele na operação. Se o produtor, então, ele tivesse que sair desse episódio com uma única mensagem, qual seria? Tá. Que a reforma tributária ela não é só uma mudança de imposto, né? Ela é uma mudança de estratégia. Então, nesse momento, o produtor rural, o cooperado, ele precisa se fazer algumas perguntas, né? Eu estou preparado, né, para operar 100% de forma digital, a emitir a nota fiscal eletrônica? Eu já tenho uma definição estratégica? Eu vou ser contribuinte? Eu não serei contribuinte, né? Eu tenho clareza ali sobre a minha margem? Né? Então, essas perguntas, elas são importantes e a resposta dessas perguntas é que vai definir, de fato, quem vai ganhar e quem vai perder nesse novo cenário da reforma. Antônio? Eu tenho usado uma frase que eu acho que ela engloba bem
o momento, né? Estratégia sem execução é intenção. Execução sem estratégia é risco. E é exatamente o que nós estamos vivendo aqui. O que a reforma ela pode provocar dentro do cenário para o produtor, para todas as empresas, para a cooperativa, para o cooperado, ela pode proporcionar situações positivas, porque na verdade ela não vai proporcionar diminuição de carga tributária. O que ela muda é o formato como nós estamos trabalhando. Existem oportunidades, se nós nos organizarmos, pensarmos em estratégia, para que nós já saibamos o que vamos fazer, testar agora em 2026, e fique muito claro como que eu vou entrar arrebentando em 2027. Agora, se eu não penso, se eu não tenho estratégia, se eu não tiver a minha adaptação sobre isso, aí vem o risco, e ela é silenciosa. De fato, o grande temor é que muitas empresas, muitos produtores, muito cooperado, possa ficar no meio do caminho. Porque, de fato, não deu a atenção necessária. E a reforma, por ela ser uma lei, ela não vai deixar de existir mais. Ela vai acontecer. Podemos contar com prorrogações? Podemos contar com prorrogações. Mas a reforma é uma realidade e não deixará de existir. Por isso, precisamos nos preparar e essa é a nossa intenção. Essa chamada de atenção, virada de chave. Precisamos adaptar. Se ainda não me adaptei, perdemos alguns meses. Precisamos correr atrás do tempo, mas aproveitar 2026 para colocar a estratégia em ação, para 2027 começar arrebentando, porque em 2027 começa de fato uma nova carga tributária. E se você, né, produtor rural, ainda tem dúvidas sobre o assunto, nós temos aqui, né, nessa série de videocast, um outro episódio sanando outras dúvidas, né, sobre a reforma tributária, e nós também estamos totalmente à sua disposição para falar com você sobre essa e outras dúvidas que você possa ter. Basta nos chamar através do nosso WhatsApp oficial, que é o 1934012200, onde você pode consultar ali a resposta rápida de algumas dúvidas mais gerais ou falar com o nosso time fiscal, que pode te orientar também nesse processo. Muito obrigada, gente. Acho que conseguimos sanar e trazer aí a sua urgência, porque a hora é agora, né? Exatamente. A gente também Obrigada agradece. Você, com certeza. Agradece a oportunidade e que consigamos trilhar um bom caminho. Sim, estamos à disposição também, né, Antônio? Exato. Muito obrigada. A gente que agradece. Bom, e quem se planeja, sai na frente. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu te vejo no próximo episódio do videocast Coplacana.